De Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1. Carta de Tiago, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo de número 19. Glória a Jesus. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Parece que todos encontraram aí, né? Tiago 1,19 está escrito assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Aleluia. Deus eterno, aqui estamos na Tua presença, Pai querido, mais uma vez, reunidos, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Pai querido, usa-nos com sabedoria nesta tarde, Senhor. Deus, que o Seu povo esteja com o coração aberto, um coração ensinável para entender a Tua mensagem nesta tarde. Assim nós Te pedimos, continua conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amados, a mensagem nessa tarde, para os nossos corações, essa carta de Tiago, mensagem muito profunda, mensagem que traz para nós um aprendizado muito edificante para nossas vidas. Nós vemos aqui esse livro, por nome de Tiago, e nós sabemos que existem 3 homens no Novo Testamento que levam o nome de Tiago. 3. Os 2 eram apóstolos e o terceiro, ele era irmão de Jesus. E esse irmão de Jesus é o que escreve essa carta aqui. O primeiro é o filho de Zebedeu, irmão de João. O segundo é o filho de Alfeu, né? E esse terceiro que é o que escreve essa carta, Tiago, irmão de Jesus, que não cria a princípio que Jesus, ele era filho de Deus, era o Messias. Mas após a morte de Cristo, Jesus aparece a Tiago, ele aí passa a crer que Jesus é o Filho de Deus. Inclusive Tiago estava também entre os 120 que receberam o batismo do Espírito Santo. Então Tiago agora vira uma pessoa influente da igreja, influente, respeitado, né? E tinha alguns motivos para isso. Primeiro, que ele era irmão de Jesus, e segundo, porque Jesus lhe apareceu. Então os crentes daquela época, eles passaram a respeitar Tiago. E Tiago agora, como um dos líderes da igreja, começa a trabalhar e escreve essa carta. Uma carta essa que é uma epístola que serve para toda a igreja, uma epístola chamada de universal. Ele não escreve para alguém,
ou para uma igreja, ou para um determinado povo. É uma carta chamada carta universal, que serve para toda a igreja, todos os judeus da época, e nós também que fomos alcançados pelo Evangelho. Glória a Jesus. E aí você vê nessa passagem que nós separamos para nessa tarde trabalharmos, nessa tarde nós nos aprofundarmos. A partir do versículo 19, ele começa falando, para os irmãos, que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então você vê aqui 3 coisas que ele aborda: o fato de você ouvir, o fato de você falar e o fato de você se irar. Aleluia. Primeiramente, sobre ouvir. Ouvir é uma das maiores qualidades que uma pessoa pode ter, Grandes líderes, eles sabem ouvir. Os pastores, em seus aconselhamentos, eles precisam ouvir, para então ter um diagnóstico da situação, para então aconselhar, para depois aconselhar. Então ouvir é uma grande virtude, e nós como cristãos temos que saber ouvir, sobretudo ouvir coisas edificantes. Nós vamos ouvir muitas coisas que não edificam, mas vamos reter as coisas boas para a nossa edificação. Então nós temos que saber ouvir, aprender a ouvir bem, para que possamos assim fazer bom uso do fato de sermos cristãos. Aleluia. E falar com sabedoria. E a Bíblia menciona aqui tardio em falar. Nós devemos falar com sabedoria, fundamentado no que estamos falando. Há muitas pessoas, inclusive muitos crentes, muitos cristãos, que falam sem sabedoria, falam de qualquer maneira, falam muitas vezes de cabeça quente, chateado com a situação, no calor da emoção, e falam coisas que não edificam, falam coisas que ao invés de resolver uma situação, isso vem a piorar a situação que se encontra. Então é necessário ter muita atenção, muito cuidado com o fato de falar. E se irar então, tardio em se irar. A justiça de Deus, aquele que vem completar sobre a ira, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não opera na ira do homem. Então nós não podemos agir em meio à ira. A Bíblia menciona para nós ireis, mas não pequeis. Então nós que somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos servos de Deus, nós nos retemos a agir em meio à ira. Nós não agimos mediante a ira que vem sobre nossas vidas, porque ela vem para todos, mas nós aí controlados pelo Espírito Santo, nós agimos com mansidão. É por isso que no versículo seguinte ele fala assim, pelo que rejeitando toda imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Receber com mansidão. Irmãos, a Bíblia fala bem-aventurados mansos. A Bíblia nos exorta, nos mostra que nós devemos agir com mansidão. Aquela imagem do crente nervoso, brigão, aquele crente que age, fala o que vem na cabeça, e às vezes ofensas para outras pessoas, ofende muitas pessoas pelo que fala. Isso aí é uma imagem de alguém que precisa de ser transformado nessa área. Glória a Jesus. Então é por isso que nós temos que ter muita atenção, que nós formos estudar a palavra de Deus, e nós começar a aplicar a nossa vida à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra, nós começamos a entender que em nós precisa haver mudanças, em nós precisa haver transformação, e em todas as áreas. Aleluia. E aí que a Bíblia vem mostrar aqui, logo nesse início do versículo 21, sobre rejeitar a imundícia. A palavra de Deus não pode operar em nossas vidas se nós não rejeitarmos a imundícia. Uma casa suja, uma casa imunda, Deus não vai conseguir operar nessa casa.
Nós temos que rejeitar as coisas impuras, largar o pecado, para que assim Deus venha operar em nossas vidas. Glória a Jesus. Muitas pessoas pensam que Deus vai operar na sua vida de forma plena, né? Se ele mesmo andando de qualquer jeito. Então nós temos que rejeitar. Olha só, rejeitando, você tem que rejeitar a imundícia, rejeitar o pecado, decidir: não, eu não quero o pecado na minha vida, não quero imundícia, não quero impurezas na minha vida. Você tem que decidir isso. Você tem que ter uma atitude de rejeição à imundícia. Glória a Jesus. Algumas pessoas esperam, né, que as coisas aconteçam, vão acontecendo na sua vida, vão acontecendo. Esquecem que tem que haver um esforço, um sacrifício de sua parte, para que aquilo que é pecaminoso, aquilo que é impuro, não se apodere de você, não age em sua vida. A Bíblia fala assim, ó: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha, você resista ao diabo e ele vai fugir de você. É você que tem que trabalhar nisso. Aí você pede a Deus para te dar graça. Deus, me dá forças, me fortalece, Senhor, me ajuda, Senhor, me enche da tua glória, da tua unção, para que eu tenha forças para resistir às tentações. Mas é você que decide isso. É você quem resolve para abrir o coração para que Deus trabalhe. Aleluia. Me parece que algumas pessoas não entendem isso. Pensam que não, aquele ali Deus abençoou mais do que a mim. Para aquele Deus deu mais do que deu a mim. Não sabem que aquele está sendo abençoado, aquele está sendo forte, porque está buscando, está se sacrificando. Aleluia. Então cabe a nós, a cada um de nós, buscarmos, nos fortalecermos. É por isso que é interessante que a gente fala, rejeitando. Você rejeita a imundícia. Não quero essa impureza, não quero isso na minha vida. Glória a Jesus. E o acúmulo da malícia, olha, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Enxertada aqui tem o sentido de implantada, né? A palavra em você implantada. Glória a Jesus. E é interessante, irmãos, que a própria Bíblia, ela nos mostra como nós nos livrarmos das impurezas. Nós resistimos à impureza. Você vai ler a palavra de Deus, vai encontrar diversas passagens te mostrando como você fugir da impureza, como ser santo. Aleluia. É só nós lermos a palavra de Deus. É que muitos às vezes não querem ler a palavra de Deus, não querem seguir a palavra de Deus. Aleluia. Olha o que está em Salmo, olha o que está em Salmo, abre sua Bíblia, Salmo 119. Olha o Salmo 119, o que está escrito. Você vai ver nesse Salmo 119, ao longo desse salmo aqui, diversas mensagens faladas da palavra de Deus. Olha só o versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Olha o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Está aqui o segredo. Olha o versículo 25, que profundo. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aleluia. Olha o 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. É só buscar na palavra, irmãos. É só buscar na palavra de Deus. Aleluia. Aí você vai encontrar o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade para um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham o sol sobre a vossa ira, não deixes lugar ao diabo. A Bíblia nos mostra como nós sermos puros, como rejeitar as impurezas. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia nos mostra
como sermos puros. Começando daquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia nos mostra. Aleluia. E aí quando ele fala sobre a voz, a palavra está em nós enxertada, a palavra está implantada em nós. É como se nós estivéssemos em tanta comunhão com a palavra de Deus, tão ligados com a palavra de Deus, que essa palavra aqui agora faz parte de nossa natureza. É você viver a palavra, é você ter uma vida íntegra diante de Deus, porque você consulta a palavra, você aprende da palavra e você vive a palavra de Deus. Aleluia. E é por isso que nós, irmãos, nós temos que levar a sério essa questão de sermos da santidade, de sermos santos, de cumprir a palavra de Deus. Muitos infelizmente não levam a sério, né? Muitas pessoas até frequentam a casa de Deus, frequentam a igreja, vem aqui, até adora aqui, canta, louva, mas na hora de falar em santificação, parece que há uma dificuldade muito grande em buscar ser santo, em sacrificar a carne para viver no Espírito. Há uma dificuldade em alimentar o Espírito muito grande. E é por isso que você vai encontrar quedas, e mais quedas de algumas pessoas, porque não alimentam o Espírito, antes querem alimentar a carne. Aleluia. E aqui o autor da carta do Tiago, ele com muita propriedade, ele vem falar para nós aceitar, receber essa palavra com mansidão, porque muitas pessoas, elas não aceitam a doutrina da palavra de Deus, rejeitam, oferecem resistência à palavra de Deus. Mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui eu posso fazer, mas isso aí eu não vejo nada demais nisso aqui. Eu não sei porque há tanto problema em eu praticar isso. Mas aqui está nos orienta a recebermos com mansidão a palavra que nós foi implantada. Você recebeu a palavra de Deus. Aleluia. Você sabe, o Espírito Santo te faz sentir o que é pecado e o que não é pecado. Nós temos que ter mansidão em aceitar essa palavra, porque essa palavra ela pode salvar nossa alma. Aleluia. Nós somos salvos, irmãos, mediante a palavra de Deus. Ela é pregada, está em nossos corações, ela opera em nos limparmos para vivermos uma vida santa diante de Deus. Glória a Jesus. E aí você vai ver no versículo 22, ele complementar isso aqui: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Cumprir a palavra. Quantas e quantas pessoas que dão mau testemunho de cristão, quantas pessoas passam vergonha, ou quantos envergonham a igreja pelo mau testemunho, por não cumprir a palavra de Deus. Quantos são cobrados pelos ímpios por não cumprirem a palavra de Deus? É lamentável quando você vê pessoas ímpias cobrarem do crente que ele cumpra aquilo pelo qual ele prega, viva o que você prega. É lamentável, e você vê isso. Eu já testemunhei diversos cristãos passarem vergonha, literalmente falando, porque foram pegos em falhas pecaminosas, e o próprio ímpio vai cobrar dele. Aleluia. Mas é maravilhoso, irmãos, quando nós cumprimos a palavra de Deus, quando nós aprendemos e cumprimos, praticamos a palavra. Aleluia. Nossas atitudes testemunham por nós. Aleluia. Muitas vezes você não precisa nem falar, nossas atitudes falam por nós. Muitas vezes nós pregamos sem proferir uma palavra. Sem proferir uma palavra, você prega muitas vezes, porque o que você pratica é a palavra de Deus. E aí vão ver o seu exemplo.
Glória a Jesus. Quantas pessoas que virão para Jesus em ver uma vida voltada para Deus. Eu quero ser um cristão como ele é crente. Eu quero ser igual a ele. Eu quero possuir o que ele possui. Eu quero ter o que ele tem. Em observar a alegria do servo de Deus, a dedicação, o zelo, uma vida íntegra. Não, eu quero ser assim. Eu quero essa vida para mim. E aí vem para Jesus. Aleluia. E eu creio que aqui tem pessoas, aqui tem cristãos sim, que pregam muitas vezes sem proferir uma palavra, pelo exemplo que dá de cristão. Porque Deus habita em cada vida. E eu creio que tem vidas aqui que se permitem ser usadas por Deus como instrumentos para levar o Evangelho, e muitas vezes sem proferir uma palavra, somente pelo exemplo. Glória a Jesus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Aquele compara aquele que não cumpre a palavra de Deus como o homem natural, que vê a si mesmo. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus, se discerne espiritualmente, porque é um livro espiritual. Aqueles que andam no Espírito, eles entendem a palavra de Deus. Aqueles que têm uma vida espiritual conseguem entender a palavra de Deus, conseguem ter essa vida que ele precisa ter. Mas aqueles que não vivem no Espírito, vivem na carne, muitas vezes nem buscam entender, compreender a palavra de Deus. Aleluia. E aí esse aí que vive na carne, aí a Bíblia compara aqui ao homem natural, né? Porque não cumpre a palavra de Deus. Mas aquele que anda em cumprimento contínuo da santa palavra do Senhor, esse sim. Aí aqui ele fala que esse aqui é bem-aventurado. Aleluia. É o que está escrito no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores. Aleluia. Então esse homem aqui é bem-aventurado, porque ele é cumpridor da palavra de Deus. Ele medita na lei do Senhor, na lei de Deus, medita de dia e de noite. Assim é a vida daqueles irmãos que tem prazer na lei de Deus, na palavra do Senhor. Ele em tudo ele vê o cumprimento da palavra de Deus, em tudo ele vê como aplicar a palavra de Deus para a sua vida como cristão. Aleluia. Porque aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado, é feliz, porque ele é cumpridor da palavra de Deus. Irmãos, o que nós temos hoje em dia, de pessoas que infelizmente não têm uma vida de cumpridor da palavra de Deus, e ainda assim eles fazem a obra de Deus. Estão por aí pregando, mas não cumprem. Estão por aí cantando, mas não cumprem. Não prega o que vive, não canta o que vive, mas estão por aí falando da palavra de Deus. Infelizmente, você vai encontrar muitas pessoas nessa situação. Mas aí o que nós, como igreja, precisamos fazer? É interessante observar o que nós podemos fazer para sermos um daqueles escolhidos, para sermos um daqueles que tenhamos uma vida íntegra com Deus. Nós temos que começar a cumprir a palavra de Deus. É somente você ler e cumprir, andar em obediência à palavra de Deus. Você não vai encontrar aqui nada misterioso. É só você ler a palavra e cumprir. Aleluia. Quando a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, você não vai mentir. Se você mentir, você não mente mais. Quando fala dos fornicadores, você não vai mais fornicar. Quando fala dos adúlteros, você não vai mais adulterar. Aleluia. E diversos outros pecados que afastam o homem de Deus, você não vai mais praticar nenhum desses pecados, porque a Bíblia condena.
A Bíblia é bem clara quando fala do pecado, quando fala da santidade. A Bíblia é bem clara, não deixa dúvidas. Simplesmente é nós cumprirmos o que está escrito. E aí também com relação à obediência aos preceitos de Deus. A Bíblia aqui é pregada de forma doutrinária. É nós obedecermos a doutrina da palavra de Deus. Eu não falo nem de costume, estou falando de doutrina bíblica. Glória a Jesus. Deus sempre buscou mostrar ao homem um meio de se santificar. Antigamente, antes da vinda de Cristo, o homem precisava sacrificar animais para ter seus pecados perdoados. Então foi um meio que Deus arranjou para que o homem se santificasse, se purificasse do seu pecado. Mas após a vinda de Cristo, agora ele fala que nós temos acesso direto ao Pai. Jesus morreu na cruz por nós, sacrificou na cruz por nós, e agora nós temos direto acesso ao Pai. Nós podemos agora orar a Deus, nos reportarmos diretamente ao Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo, e agora falarmos com Deus. Então você pode falar com Deus, você pode sim se reportar ao Senhor, orar a Deus, e ter uma vida santificada. Aí você vai encontrar na Bíblia dizendo que você é casa de oração, você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em você. Aleluia. E agora você tem a responsabilidade de manter essa casa limpa, purificada, para que Ele possa continuar habitando em sua vida. Glória a Jesus. Irmãos, busca a Deus, busca o Espírito Santo do Senhor, consagra a sua vida para que você continue sendo morada de Deus. Vale a pena você sacrificar, vale a pena você buscar esse Deus, vale a pena você ter uma vida constante, de constante oração, de súplica ao Senhor. Aleluia. Nós estamos vendo aí o mundo como está, depravado, a coisa está terrível no mundo, e nós temos a responsabilidade de não deixar que o mundo entre na igreja. Você tem essa responsabilidade de não permitir que as impurezas do mundo adentrem na igreja. Você não pode trazer as impurezas do mundo para dentro da igreja. Glória a Jesus. É por isso que ele fala: rejeitando toda a imundícia e o acúmulo da malícia. Rejeita a imundícia. Não aceite a imundícia, não aceite. Não aceite na sua vida, nem na vida de ninguém, não aceite. Aleluia. Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que pode sim, Ele pode transformar vidas. Aleluia. Deus pode libertar vidas de pecados, porque muitas vezes algumas pessoas passam por um processo para serem libertados de certos pecados em sua vida. Mas aí eu digo para você o seguinte: Deus sim, Ele é libertador. Ele continua ainda hoje libertando pessoas de seus pecados. Persevere. Não desista de buscar a Deus. Não desista de buscar libertação para aquilo que te afasta de Deus. Quem sabe você tem algum tempo de crente já, alguns anos que está na igreja, e alguma área da sua vida precisa de libertação. Continue perseverando, continue buscando, que Deus pode sim libertar a sua vida daquilo que te afasta de Deus. O que você não pode fazer é desistir. O que você não pode é desistir. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, você vai encontrar na Bíblia homens que andavam com Jesus, andaram com Jesus, viram os milagres, viram as maravilhas, mas em dado momento você percebeu que não estava ainda liberto de algumas coisas. Falharam, erraram feio. Mas depois que eles se converteram de fato e verdade, depois que eles se revestiram, aí você não encontra mais essas falhas nas suas vidas. Não encontra mais. Agora são homens revestidos de Deus, cumprindo a palavra do Senhor, levando o evangelho a toda criatura, aos homens,
tanto judeus como gentios, sendo usado por Deus. Quando o homem se reveste de Deus, ele cumpre a palavra do Senhor, ele leva o evangelho para outras pessoas, ele é usado como instrumento de Deus, aleluia. Ele levanta a bandeira do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é tempo de nós nos revestirmos de Deus, é tempo de sermos cheios de Deus. Quem sabe você fala assim, mas está tão difícil hoje em dia ser cheio de Deus, está tão difícil buscar o Senhor, a luta é tão grande, a peleja é travada, quanta tribulação, quantas adversidades sobrevêm sobre nós. Está tão difícil, pastor, acho que eu não vou conseguir. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Alguns falam assim, eu estou pela misericórdia, porque eu não sei como eu estou aguentando, a cruz está muito pesada, está difícil, aleluia. Mais forte é o seu Deus, de que toda a tribulação, de que toda a luta, de que toda a peleja que você esteja enfrentando, glória a Jesus. O que não podemos, irmão, é desistir da caminhada. Não podemos desistir. Aí você está caminhando com Jesus, vê uma dificuldade, você para, reflete, estuda, planeja uma forma de vencer, persevera, pede a Deus misericórdia, graça, sabedoria, e vence, pelo poder que há no sangue de Jesus, que não pode existir. E tem lutas que são processos árduos, para que possamos ser vencedores, mas temos que confiar no Senhor, que Ele dá vitória. O que não podemos é nos afastar de Deus, o que não podemos é largar nossa fé, mas temos que continuar vivendo de fé em fé. O justo da fé viverá, aleluia. Você vai continuar de pé em nome de Jesus, você vai perseverar em nome de Jesus, você vai ser vitorioso em nome de Jesus, porque o Deus que tu serve, Ele te sustenta. O Deus que você serve, Ele vai sim suprir as suas necessidades em glória. Que nós temos que crer que o Deus que nós servimos é um Deus galardoador para os que o buscam. Ele vai sim te premiar por sua busca, pelo que você tem feito, aleluia. E eu peço a Deus, e oro ao Senhor, para que Deus sustente nossos irmãos na sua presença, aleluia. Há uma tristeza muito grande em nossos corações, quando vemos alguém caindo, alguém desistindo de servir a Jesus, alguém abandonando a fé. Há uma tristeza em nossos corações, que nós sabemos que se está difícil com Jesus, se está difícil ter uma vida aos pés de Cristo, lá fora, longe de Jesus, é muito pior. É muito pior. O inimigo de nossas almas só quer destruir nossas vidas, quer destruir as famílias, só quer destruir o casamento, destruir as relações familiares entre pais e filhos, marido e esposa. Ele quer destruir tudo isso, e nós sabemos disso, que Ele veio para isso. É por isso que nós oramos a Deus, para que Deus venha conservar nossos irmãos buscando a Deus, porque somente pela palavra do Senhor eles buscarão ser santos, aleluia, e terão vitória em sua vida espiritual. Que Deus possa conservar cada irmão, possa conservar cada irmã fiel ao Senhor, para a glória do seu nome, aleluia. Mas irmãos, aqui para finalizar, no versículo 27 fala de uma religião pura e imaculada para com Deus, quer visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção. Fala de duas coisas: visitar os órfãos e viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Muitas pessoas apenas analisam a primeira parte do versículo, que é o visitar os órfãos e viúvas nas tribulações. Aleluia. Mas tem uma segunda parte, que é guardar-se da corrupção do mundo. Então você se guardar da corrupção do mundo também é considerada uma religião pura e imaculada. E aqui mais uma vez nessa passagem, o autor fala sobre santificação, sobre santidade. Então nós, para sermos santos, permanecemos santos, nos guardar da corrupção do mundo. Aleluia. E aí você vai ver nesse versículo, ele se divide em duas partes. A primeira parte é fazer a obra social, é visitar as pessoas em suas necessidades. As necessidades aqui especifica que as viúvas e os órfãos. Então a obra social dessas pessoas. E a segunda parte é uma vida purificada de uma pessoa que se guarda do que tem no mundo. E nós sabemos que nós não podemos ser amigos do mundo, amigo dos deleites do mundo. E aí o que você encontra atualmente é muitos cristãos amigos dos deleites do mundo, praticando o que o mundo pratica, desejando o que o mundo faz, ansiando pelas impurezas que o mundo está fazendo. Então temos que ter muito cuidado, para que nós como cristãos não vamos nos deixar se embaraçar com as coisas que o mundo oferece. Há uma preocupação muito grande para que o crente não se envolva com as coisas pecaminosas que o mundo oferece. Aleluia. Então você que é crente em Jesus Cristo, se guarde das impurezas do mundo, e assim você vai ser um crente que vai buscar a santificação em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos os irmãos, que nós possamos cada vez mais estarmos mais perto do Senhor, para termos uma vida santa e sermos santos como Ele é santo. Amém, queridos?